Bom dia, muito obrigada pela presença de todos e quem estiver acompanhando pelo YouTube a transmissão da palestra. O Laboratório de Soluções Educacionais, que é coordenado por mim, a professora Aline, pela professora Raquel e pelo professor Paulo Goulart, tem a alegria de estar recebendo a visita técnica da professora Maia Cunha, vinda da Universidade do Nordeste da Argentina, Universidade Nacional do Nordeste, na região do Chaco, na Argentina, e ela vai proferir uma palestra para nós agora, apresentando a linha de pesquisa dela e para suscitar debates e parcerias, enfim, que vai ficar disponibilizada no canal do YouTube do IFCH para outros estudantes, pesquisadores daqui da universidade, da Argentina e de quem mais vem. Oi. Os problemas técnicos às vezes atrapalham um pouco, mas enfim, eu vou passar agora a palavra para a professora Maia, fique à vontade, qualquer coisa pode me sinalizar. Muito obrigada pela sua presença conosco. Obrigada, Aline. Bem, antes de começar, vou pedir desculpas, eu vou falar devagado, estou aprendendo português, mas toda a apresentação construí no português, então vou falar português mais devagado. Qualquer coisa, se vocês algo não entendem, me dizem, por favor. Então, bom dia para todos, para todas. Meu nome é Maia, eu sou, como diz a Aline, da Universidade Nacional do Nordeste. Estou aqui graças a uma estadia de docência a partir de uma bolsa do programa Scala. Isso significa que a Universidade Federal do Pará e minha universidade assinaram um convênio e, embora ser um intercâmbio de docência, eu também sou pesquisadora. Por isso, nesta apresentação, que tem esse título, vou socializar alguns aspectos que fazem e têm feito parte de um caminho pessoal, como acadêmica do norte argentino, mas também um caminho coletivo, sim? De muitos anos de trabalho com colegas de diferentes partes do mundo. Meus interesses em linha de pesquisa se concentram, como podem ver, bem ao norte de Argentina, na província do Chaco, que é onde eu nasci, eu sou chaqueña, e esses interesses foram construídos em diferentes momentos de minha carreira, sim? Mas sempre estiveram vinculados ao campo da educação. Eu faço parte também de um projeto maior que enquadra todas essas investigações, que se denomina Narrativas sobre Educação Pública, Pedagogias e Vozes para Pensar a Escola. Fui bolsista nesse projeto e agora eu subdirijo o projeto, sim? Então, como podem ver, atualmente meus interesses se centram neste título, escolaridades. Ai, esto como que tapa, não? Escolaridade secundária, processos migratórios e urbanização crescente em cidades intermediárias do interior da província do Chaco. Quando eu falo das cidades intermediárias, falo de pequenas localidades que não chegam a ser rurais, nem também não grandes metrópoles, sim? No caso da província do Chaco, como podem ver na imagem, são cidades do interior que recebem população migrante proveniente de áreas rurais e que vem crescendo nos últimos anos devido aos processos de expulsão expulsão camponesa, sim? Das terras, e isso foi acrescentando a urbanização de outras áreas. Então, sabemos que sobre a escola, sobre a educação, existe muito escrito, muito pensado. A escola a escola e a educação se constituem como campos sobre os quais se produz muito conhecimento, né?
También hallo que muchas veces nos sentimos habilitados a producir, a decir, tal vez porque todos fuimos parte de un sistema educativo, alumnos, profesores, ahora pesquisadores. Eu acho que eso no está mal, no considero que eso esté mal, mas sí pienso que es necesario enriquecer o debate pedagógico y principalmente recuperar as voces das pessoas que construem esse diário na escola, né? Que tem eles para dizer como vivem a educação desde seus territórios. Então, agora, mais que apresentar resultados fechados, me interessa abrir um diálogo sobre modos de investigar, de pesquisar com as comunidades, desde adentro do território que habitamos. É necessário para mim señalar um pouco da organização do sistema educativo argentino. A escola pública en Argentina se caracteriza por su carácter estatal, gratuito, laico, que son principios, como puedes ver, que se organizan a partir de la sanción de dos leyes. Una ley, la ley 1420, y posteriormente se reafirma esa ley en la educación actual, que es la ley 26.206. ¿Qué fala esa ley? Establece que la educación es un derecho social y una responsabilidad indelegable do Estado, ¿sí? Acho que con Brasil tem muchas similitudes, ontem ficamos falando sobre eso, mas tem sentido porque dá para explicar depois como eu fui construindo meu objeto de estudio, ¿sí? Entonces, se trata de una educación que es inclusiva, es universal, está orientada a garantía o acceso y a permanencia de estudiantes de diversos sectores sociales, especialmente en contextos de desigualdad estructural. ¿O qué acontece con eso? Eso sí produce mayor inclusión, mas também uma maior complexidade, sabe? No trabalho docente, já que os professores recebem, atendem e acompanham uma multiplicidade de histórias que hoje chegam na escola, cujas trajetórias precisam ser sustentadas para que possam concluir seus estudos. Em muitas pesquisas que a gente fez, os professores falam, temos que fazer malabarismo, ¿sí? Entre ensinar e sustentar. Acho que isso também é muito similar a lo que a gente estive falando ontem. A docência se encontra, então, em uma encruzilhada, um dilema. Por um lado, atender os problemas que chegam na escola, enquanto caixa de ressonância social, e, por outro, priorizar o ensino como estruturante da tarefa docente. Então, esse malabarismo entre acompanhar e ensinar. Então, é a partir daqui que começa a construir-se meu objeto de estudo. O ponto de partida foi a intenção de compreender o que fazem os docentes. Esse fazer docência, que eu defini como fazer docência em contextos de crise. Me interessava analisar o que fazem, com que recursos contam, quais são os contextos em donde exercem seu trabalho. A ideia não foi olhar a educação apenas como algo que está todo el tiempo en crisis o fuera de control. Mismo en esos contextos difíciles, procuré entender o que os professores consiguen fazer e lo que eles construem no seu trabalho diário. Então, esses resultados foram parte de minha pesquisa de tesis doctoral en los años entre 2017 y 2022.
Atualmente, meu trabalho se centra em escolas rurais. Diversos autores dicen que as ruralidades no podem ser entendidas como espaços iguais, homogêneos, são territórios marcados por tensões, pela concentração da terra em poucas mãos e pela expansão do agronegócio. Esse processo trouxe a substituição e a troca da mão de obra camponesa por grandes máquinas. Ya desde los años 60, esas mudanças intensificaram as migrações do campo para a cidade. A gente ficava sem terra e tinha que mudar. Especialmente para as periferias urbanas do norte argentino. Como resultado, aconteceram várias crises sociais e agroeconômicas. Muitas pessoas que migravam passaram a ocupar terras e criar bairros nas periferias. Isso acrescentou a fragmentação social e urbana. Além dos desplazamentos, deslocamentos das famílias, houve forte precarização do trabalho e mudanças nas identidades que impactam diretamente nas trajetórias escolares dos jovens. A isso se somam situações de violência policial e falta de serviços básicos, luz, água, esgoto, acho que se fala assim, esgoto, né? Nesses mesmos territórios também foram criadas escolas públicas, que acolhem as realidades desses alunos e alunas, e nesse contexto a escola pública não funciona só como um lugar de transmissão de conhecimento, de saberes, é também um espaço de sustento da vida. Lá onde aparecem as desigualdades sociais, se criam redes de cuidado e se faz malabarismo para manter os estudantes dentro da escola, sim? Então, podem imaginar que todos esses processos tiveram impacto direto no sistema educativo, nas escolas e no trabalho docente. São os professores que precisam ensinar adolescentes que vivem em situações muito complexas, marcadas pelas desigualdades sociais, econômicas, territoriais. Então, quando eu falo de pesquisar desde dentro do território, não falo apenas dentro do campo ou dentro das escolas, também falo de ser pesquisadora dos altos índices de pobreza. E isso implica, para mim, disputar uma questão central. Quem define qual conhecimento é válido? Históricamente, esse conhecimento ficou concentrado em universidades das grandes cidades, consideradas mais importantes, tanto na Argentina como no exterior, né? Então, a autoridade na pesquisa muitas vezes permaneceu estrangerizada. Pesquisar desde dentro, então, é assumir a tarefa de produzir conhecimento no meu território. É tornar visível aquilo que quase não se vê. Transmitir as histórias das escolas públicas do Norte a partir de leituras próprias e de experiências narradas em primeira pessoa, por vozes muitas vezes invisibilizadas. É construir com outros em colaboração. Entendo, fazer pesquisa desde adentro implica reconhecer que o território não é apenas um cenário onde se aplicam categorias prontas, fechadas. Sí é um espaço que interpela, que tensiona, que obriga a construir teoria em diálogo, como que acontece lá. É olhar essas singularidades, detalhes micropolíticos que acontecem nas escolas, nas instituições. Então, minha pesquisa tem esse abordagem etnográfico e também narrativo, que recupera lo pequeno, o que parece mínimo, procura atender
los significados, as voces, los saberes dos sujeitos, entendendo que o conhecimento se construye no próprio processo de pesquisa. El trabajo de campo, o trabalho do campo, no es apenas un momento de colecta de datos, es el espacio onde as categorías comienzan a ganar forma. Todo acá es un poco de lo que falamos ayer, esto voy a falar acá, peleando, un poco cómo se construye ese camino metodológico para construir teorías a partir del territorio. Un poco tienen que ver con los acuerdos previos, las conversas institucionales, el logo, después organización colectiva de viaje, el planeamiento con el equipo, la preparación para el ingreso a las escuelas rurales, la definición de los roles, papeles que cada uno va a cumplir. Después, bueno, la inmersión en los registros de campo. Y acá el después del campo, la discusión en equipo, las conversas, los registros, las reuniones dentro del campo también. Después la codificación, qué elementos aparecen recurrentemente, la organización de los datos, el uso de los colores, la procura por conceitos potenciales, teorías potenciales no registro do campo, conceitos recurrentes, palabras, citações. Después un análisis de esos datos a partir de las teorías más clásicas, contemporáneas, ese diálogo, ese diálogo entre teorías y elementos emergentes do campo, la construcción de categorías nativas, que ahora yo voy a hablar sobre eso, la producción de conocimiento científico, publicaciones, conferencias, libros, y la socialización y retroalimentación con las escuelas, que es lo que falamos antes, ¿no? Cuando nos vamos a hacer trabajo de campo, muchas veces nos encontramos con necesidades que tienen las comunidades. En ese caso, muchas veces ofrecemos o damos para ellos como una narrativa escrita, devolvemos las entrevistas escritas. Entonces, cuando yo falo sobre categorías nativas, esto es, voy a hablar de mi trabajo con categorías nativas, ¿no? A través de entrevistas, observaciones, participantes, conversas, registro, no diario de campo, análisis de documentos, emergen categorías nativas, las cuales daré ejemplos más adelante. Llamé categorías nativas porque encontré en esa expresión un lugar analítico para dar sentido a todo lo que me acontecía en el territorio. Fue entonces una forma de nombrar procesos, experiencias y modos de ser míos, mas también de otros y con otros. Eu trago para vocês, para que me ayuden, un ejemplo. Eso. ¿Alguien puede leer para mí, por favor? Ok, fica en amarillo. Amarelo. Problematizar palavras e pensar o lugar da linguagem tem como ponto de partida a linguagem enquanto compreensão, avessa à violência, mas também como o lugar em que a relação entre os fenômenos empíricos, as coisas e suas nomeações podem ser problematizadas e politizadas. Em outras palavras, as categorias pressupõem um regime de verdade, cuja dimensão política e conflitiva pode ser questionada e mobilizada. ¿Vocês qué acham de eso que leen? ¿O qué significa para vocês?
a problematização das palavras. Sim. Bom dia. É só por causa da gravação. Bom dia. Eu acho que vai em torno de pensar que as categorias elas não estão dadas no fenômeno, elas são construídas a partir do fazer do pesquisador e que isso tem implicações para o que a gente pesquisa, para a realidade das pessoas e que a gente precisa estar atentas e dispostas a questionar para entender também os impactos que isso repercute dentro do fenômeno que é estudado. Então, acho que vai nessa dimensão política e conflitiva de assumir que existem disputas também dentro do conhecimento, da maneira como a gente relata o que acontece, do que a gente entende, do que viu dentro da pesquisa, e também se posicionar, né, criticamente para questionar e mobilizar esse conhecimento em torno de movimento, né, não está estanque, não está parado. Nesse mesmo sentido que a Érica colocou, eu fiquei pensando que eu me identifiquei quando tu falaste da produção do conhecimento ser mais centralizada nas grandes cidades da Argentina, enfim. A gente aqui na Amazônia vê muito conhecimento amazônico produzido por pessoas que nunca pisaram na Amazônia. Então, tipo assim, que estão vindo do Sudeste, do Sul do país. Isso tem mudado já nos últimos anos, mas ainda assim é algo que ainda é muito forte. E aí, quando a Raquel leu esse trecho, eu fiquei pensando sobre isso. O quanto o vocabulário que é usado para falar sobre coisas daqui, muitas vezes não é um vocabulário que as pessoas daqui utilizam. Então, não é um vocabulário que atravessa a nossa realidade. E fiquei pensando sobre isso quando tu falaste das categorias nativas, da importância de quem está fazendo pesquisa ribeirinha e coisas desse tipo, né? Da gente trazer para a produção do conhecimento o vocabulário local, né? As expressões desses espaços, o modo de se expressar, porque é como a Érica está colocando. Isso tem sentido diferente. Não é só uma particularidade, um sotaque ou um jeito de falar. Não, isso traz uma questão de sentido mesmo, né? ¿Tem algum exemplo dessas palavras que se utilizam? Só para deixar gravado. Alguém gostaria de dar algum exemplo? Aqui no Pará, a gente tem vários termos que a gente usa popularmente, do tipo égua, tipuxa, pega o beco, e são expressões do cotidiano que tem diversos sentidos dependendo de como elas são postas na oração. Por exemplo, pega o beco bora sair, vamos embora, vamos sair daqui. Ou então te puxa, eu quero que tu saia, sabe? Alguma coisa assim, e por aí vai. Égua é uma expressão um pouco mais flexível, porque pode ser muita coisa. Depende muito do contexto que é empregado. E eu acho que é interessante, pegando até esses exemplos que o Cauã deu, da gente pensar que não é só uma tradução. Tipo assim, não é só pegar e dizer, em vez de usar a palavra que usam em outro lugar, vai usar a palavra daqui. Porque na hora que você tem um vocábulo diferente, ele traz um peso. Então, na hora que a gente fala, tipo, pega o beco, como ele falou, tem um peso, tem um sentido cultural do que isso expressa e tal, que é único mesmo. E que na hora que você usa outra expressão, não necessariamente vai estar refletindo isso, né? E aí a gente vai ver isso muito também, por exemplo, quando a gente vai falar de comunidades tradicionais, né? Com expressões indígenas e vocabulário quilombola e assim por diante, que aí são coisas que às vezes até a gente que está na Amazônia, que está numa universidade aqui, mas que a gente não tem um acesso usual. Então, nem a gente, se a gente não der voz para quem é da comunidade, a gente não vai incorporar esse vocabulário no nosso trabalho, mesmo a gente sendo daqui do estado, mas não são coisas que a gente vai estar tão familiarizado também, né? Então, obrigada. Eu lembrava o que falamos ontem com alguns de vocês,
Por ejemplo, salió a palabra parda, que tiene toda una carga política, cultural, y que en cada región puede significar algo diferente, y con una connotación diferente. Da Argentina, eu pensava a ideia das famílias ocupas. São essas famílias que não têm onde morar, não têm casa, então pegam uma terra, tomam terras y falan en el imaginario, la construcción de esas familias es que son familias ocupas, mas detrás de ese concepto, de ese concepto hay toda una carga política de juzgamiento sin ter una lectura mucho más profunda de la situación, de por qué esas familias son ocupas, por qué ocupan tierras. Entonces, un poco el ejercicio era ese. Cuando problematizamos las palabras, no estamos apenas olhando cómo se escriben o qué significan. El lenguaje construye la manera como entendemos el mundo. Entonces, construir, reconstruir categorías sobre lo que ya fica naturalizado no territorio es un acto político y es necesaria una pesquisa. Vuelvo a la presentación. Então, fazer pesquisa desde dentro foi também fabricar teorias, conceitos, a partir do território, escutar as pessoas que sentiam, escutar suas conversas, ir construindo, juntando tudo isso, porque os conceitos não estão dados, é preciso produzi-los onde a vida acontece. Então, aqui traje uns exemplos dessa construção de categorias no território. A partir de entrevistas em profundidade e outras ferramentas de trabalho no território. Se trata de um processo en el cual vamos a olhar diálogos, citações, palavras, imagens, experiências e formas de nombrar a realidade desde os próprios participantes. Então, acá, esta foi uma categoria que eu utilizei, construí para minha tesis doctoral. Lugar-escola. Como eu fui construindo estas categorias para mi trabalho a partir dos relatos, das narrativas, do que eu escutava das pessoas. Uma professora falava que possam sentir que tem um lugar onde estar incluídos e acolhidos. Outra professora de filosofia falava: está sentada na mesa redonda e os estudantes vêm e se sentam ao lado. Te contam por qué están felices, por qué están tristes, se envolven nas conversas entre profesores. En toda institución hay lugares que son resguardados y donde la información no circula libremente. Perdón. Entonces, esa construcción de esas teorías, de esta teoría lugar-escola, foi a partir dessas narrativas. Eu escutava os professores como falavam, escutava as estudiantes como falavam de sua escola. Tem mais exemplos em relação à construção de esta teoria, mas traz estos para ir entendendo essa construção minuciosa, ¿sí? Outra foi o chão escolar, o suelo escolar, el suelo escolar. Podem ver imagens do trabalho de campo numa escola de gestão social. E uma professora falava: ocupamos terras, tudo isso era mato, e eu queria uma escola para os companheiros pobres. Organizamos um movimento, começou a sumar-se gente com nós. Conseguimos lo mais imediato: terras para construir casas e a escola.
comenzamos a definir nuestro proyecto pedagógico. Esto es otra cosa que aparece mucho. O chão escolar, el suelo escolar, el lugar escola, en todos los territorios precarizados aparece la escola. La escola como unidad, como lo común en estas personas, en estos barrios. Então, aqui aparece o trabalho com narrativas, que eu falei um pouco ontem, como uma ferramenta que não funciona apenas como um registro do que acontece, como se fosse simples anotações. São muito mais que isso, é uma ferramenta pedagógica e também política. Pedagógica, porque permite pensar o que acontece na escola e produzir sentido coletivo. E política, porque dá lugar às vozes que muitas vezes ficam invisibilizadas, possibilitando outras leituras do território e outras formas de construir conhecimento. Através das narrativas, nós só descrevemos a realidade, fabricamos conceitos, em um intercâmbio onde o saber se produz, se move e se transforma. Minha pesquisa não começou com um objeto que já ficava pronto, fechado, definido desde fora. Foi tomando forma no próprio lugar, na escola, em diálogo com problemas, necessidades das pessoas. Então, as narrativas não são fontes de informação, são espaços onde o saber se produz e se tensiona. Então, por isso nós falamos que não pesquisamos sujeitos como objetos passivos, los pensamos como participantes activos, como coautores do conhecimento que emerge no estudo. Este é outro exemplo de como construímos a partir das narrativas. Aqui as narrativas aparecem a partir de uma construção por meio de imagens. Trabalhamos com um grupo de alunos de diferentes anos do ensino médio e perguntamos para eles: o que significa a escola para você? Com essa pergunta, a intenção foi abrir um processo onde os estudantes construyam sentido fotografiando, escolhendo escenarios dentro de su propia escuela. Hay una decisión que eles toman cuando tiran una foto. Después, cuando escolhem a melhor foto y las palabras que utilizan para explicar esa imagen. Entonces, aquí vemos que a partir de ese trabajo emergen sentidos construidos por los propios estudiantes. A idea de identidad, somos rurais porque somos camponeses. A idea de força colectiva, eles tiraram essa foto e eligieron juntar as mãos e explicavam, falavam para nós que essa força colectiva é a partir da experiência compartilhada. Falavam eles, lembramos sempre a quienes lutaram por nosso território, fizeram força para que nós podamos ser uma escola. Também aparece a ideia de comunidade, que não se vê aí. Eles falavam, esta foto representa o trabalho que fazemos, como nos organizamos. Eles entendem, então, a escola como um espaço coletivo. Quando nós pensamos em utilizar a narrativa escolar, temos uma ideia que é uma construção que tem base na memória personal. Es una ferramenta dentro de la pesquisa porque es un ejercicio de memoria personal, porque cuando colocamos las palabras en palabras a experiencia, cuando la organizamos, a interpretamos, compartilhamos, a vivencia deja de ser algo individual y se transforma en un conocimiento colectivo, un conocimiento común. En ese movimiento comenzamos a construir teorías no territorio. Teorías que no ven impostas desde fuera, emergen mismo no territorio.
Então, qual é a construção que nós proponemos quando trabalhamos com estudiantes? Primeiro se propone partir de uma experiência concreta, uma lembrança, uma imagem, um acontecimento. Começar por algo vívido e não por uma ideia abstracta. Depois se convida a localizar essa experiência no tempo e no espaço. Quando aconteceu, onde, quem estava presente. Isso situa a experiência em um contexto real. Outro ponto importante é que não é necessário contar tudo, mas escolher o que é significativo, aquilo que realmente produz sentido para a pessoa. Também conectar passado, presente, pensando como essa vivência dialoga com hoje. E finalmente perguntamos o que essa experiência diz sobre meu modo de aprender ou de ensinar. Daí os estudantes escrevem, sempre fica sendo um momento muito sensível, personal, que no trabalho que fazemos como pesquisadores logramos un acercamiento real al territorio y a las historias de esas personas. Tras un poco más de ejemplos de cómo yo construyo con categorías nativas, y esto es a partir do Diario do Campo. Voy a leer en español, ustedes tienen ahí escrito en portugués. Una mañana de sol. Después de una noche de lluvia intensa, recorrer los 18 kilómetros tierra adentro hasta la escuela cuesta más de lo previsto. El camino está blando, el auto patina, el monte húmedo y verde espeso lo cubre todo. Al llegar nos espera Carlos, docente de la escuela desde sus inicios, quien nos ofrece un mate. Apenas nos sentamos, dice entre risas, Naviainá na karma. Cuando es verano, en lengua como, a modo de situar el calor que nos espera el resto del día. Y acompañada la crónica del Diario de Campo con imágenes, ¿no? Imágenes de ese día de trabalho do campo. A escola como trincheira. Si vocês ven, cada crónica tem su título, su teoría, sus elementos conceptuais. A primeira foi o escolar como trama territorial. E esta é a escola como trincheira. No momento ápice da entrevista, ele afirma: aqui as famílias que foram expulsadas dos campos pela soja. Acá hay familias que fueron expulsadas del campo por la soja. Lo que hay se pelea. La escuela también. Lo escolar se vuelve, por tanto, territorio vivo. Deja de ser paisaje y monte para volverse herida y trinchera. Porque aquí, donde el monte resiste, la escuela todavía batalla. No es apenas describir lo que pasó, sino organizar el acontecimiento, darle sentido, interpretar lo que emerge en el territorio. ¿Cómo colabora, entonces, na pesquisa, en educación, una crónica que faz parte do Diario de Campo? Colabora porque permite recorrer a experiencia, voltar sobre ella y profundizar. A crónica transforma o vivido en material de reflexión. Así ayuda a producir conocimiento desde dentro, en diálogo con lo que acontece y lo que acontece con los sujetos que participan. Este es otro ejemplo de construcción de teorías en el último trabajo en territorio. Fue o ano pasado, 2025, hicimos un trabajo etnográfico y tiramos muchas fotos y ficó esto. Cuando escolhemos un camino, una idea, un modo de dizer, otros caminos no son escolhidos. É necessário fazer escolas, assumir direções. Quero compartilhar também algo desse trabalho no território. Algo do que um corpo pode dentro do território da pesquisa.
olhares, texturas, detalles que me permiten experimentar otras formas de vivir y de pesquisar. Sintiendo el mundo para inventarlo, conhecendo a realidade e a mim mesma nessa experimentação permanente, nesse movimento contínuo entre experiência e reflexão. Neste processo há uma fusão de imagens, de citações, poesia, também há categorias. Foi dessa maneira que decidi nombrar o território. Retalhos de escola. Um docente diz: le ponemos el cuerpo, hacemos a escola a pulmón. A escola também se tece con nossos retalhos, con pedazos de nós. Si tivesen que escolher un espacio da escola, ¿cuál escolherían? Preguntamos para as estudiantes. Escolhemos el algarrobal, é un árbol, dicen eles. Todos se sinteram parte, todos quiseram tomar en suas mãos un pedaço da escola. Pensar a docência como esse ofício que toma possível a materialização dos acontecimentos, a docência que faz, que salva e que tece artesanalmente uma vida em comum. Nós somos diz um estudante. E eu me detenho na força de uma identidade e de um posicionamento pedagógico. A partir daí, construo com o que os outros me oferecem. Neste espaço metodológico de quem diz fazer algo, propongo que practiquemos essas minúcias, a prática de reconhecer a pequenez das coisas, que estemos atentas a essa coisa cotidiana, diária que é a escola. Então, para fechar, e para repassar também, como se construyen essas categorias ou teorias a partir do território. En este diálogo, eu propongo en ese diálogo, un diálogo tripartito entre tres dimensiones que se articulan. A primera, el diálogo con las personas. Aquí tenemos relatos, entrevistas, narrativas, escuchar o que as personas dicen y cómo viven la experiencia. El segundo es el diálogo con la teoría o el marco conceptual. Aquí están los conceptos, análisis, enfoques que ayudan a interpretar lo que acontece en el territorio. Y a tercera es o registro en el territorio. Eso incluye observación, a consideración de las condiciones históricas de creación del territorio, sociales, condiciones sociales, culturales que atraviesan la realidad estudiada. Y la imagen muestra ese diálogo, ¿no? Se cruzan, se conectan, se alimentan entre sí. Y en esa articulación entre experiencia, teoría y observación es que se construyen las categorías y el conocimiento en un territorio. Muy obrigado, muchas gracias. ¿Tem preguntas? Quem gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Uma dúvida. Como você começou a trabalhar com as escolas do Chaco? O que chamou a atenção? Eu acho que a eleição das escolas não foi casualidade. Como eu falei, eu queria entender el fazer docente en un contexto de crisis. Y para eso eu queria não romantizar a docência e a escola, mas sim pesquisar a complexidade desse fazer docência. Então, elegi projetos pedagógicos alternativos, eu chamo assim. Son escuelas que no son estatales, tradicionales, son escuelas de familias agrícolas, escuelas de gestión social, que hallo que es un tipo de gestión que no sé si existe en otro lado,
en una escuela de gestión social tem gestión da comunidade en vinculación con el Estado. Acho que vocês também têm algo similar. Ontem falamos, mas no sé cómo se llama aquí. Pero quería proyectos diferentes, alternativos, que no sea como la pesquisa tradicional y que sean en territorios en crisis, territorios construidos a partir de la toma de Texas, por ejemplo, o con una historia política forte. Eso, así elegí. Oi, queria agradecer primeiramente e perguntar quais desafios e como tu lidaste com os desafios que surgiram, considerando que eu tô entendendo que tu não está numa região hegemônica da produção de conhecimento e nem num tema e da maneira como a tua pesquisa foi conduzida que segue aos padrões hegemônicos. Então, desde essa perspectiva, que desafios tu enfrentaste e como tu lidaste com esses desafios para fazer frente ou fazer oposição a essa maneira mais hegemônica de produzir conhecimento? É uma boa pergunta, porque sí, Chaco no es especialmente una región donde a gente produz ni donde a produção do conhecimento sea reconhecida. Então, acho que o maior desafio foi construir redes de pessoas, de equipos, de espaços institucionais onde a gente podia socializar isso. Acho que isto é um desses espaços. Acho que o maior desafio também é en esa pesquisa invitar as pessoas do território a ser parte de esas producções e que entendam que visibilizar, socializar suas histórias é importante. Muitos dos trabalhos que nós fazemos são em coprodução com as pessoas do território, docentes. Os docentes ven con nosotros a los congresos y ellos falan en primera persona de su historia. Eso implica toda una logística económica también, en donde a gente tem que buscar a través da universidade financiamento para que eso aconteça. Mas aí vamos. Acho que a construcción de redes é o más importante que logramos. Eso. Obrigada a você. Alguém mais? Eu quero agradecer muito, Maia, pela tua pesquisa. E eu queria dizer um pouco que quando tu estava falando sobre a questão da identidade e da unidade nas escolas rurais, assim, eu lembrei muito da escola rural de que vem da cidade onde eu moro, que é a escola que eu estudei. E essa escola tem uma história muito parecida com essas escolas que tu pesquisaste, no sentido de que foi uma escola que nasceu da necessidade popular, né? E as pessoas que eram os primeiros professores, elas eram pessoas voluntárias, e era uma escola que funcionava na casa de uma pessoa. E aí, durante os anos, essa história da escola, ela foi ficando muito ligada com a história da existência da comunidade e com a identificação da identidade. Então, a escola ficou como o centro da vida mesmo, daquela pequena comunidade, onde acontecem as festas, onde as crianças crescem, onde os adultos estudaram e eles têm essa memória. E aí é uma coisa que a gente até conversou, eu acho que já na LSE, né, sobre como que a gente consegue observar isso nessas regiões. Na cidade já é um pouco diferente, né, porque essa ligação comunitária ela
ela é um pouco mais diversa, né? Já não existe tanto. Mas, assim, em escolas periféricas, em escolas rurais, escolas ribeirinhas também, a gente consegue perceber essa junção muito grande, né? Eu acho que essa é uma similaridade também. Eu vou pegar carona na fala dela antes de te passar a palavra, que eu queria várias coisas eu anotei aqui, mas duas eu queria destacar que me chamaram a atenção da tua fala, que vão bem ao encontro do que a Fernanda estava colocando. Uma é uma coisa que eu até converso muito, tanto no LSE quanto em sala de aula com os alunos, de que quando você está trabalhando com educação, principalmente educação pública, mas não só, mas principalmente educação pública, realmente você não tem como desvincular da parte política da coisa. Porque só o fazer a pesquisa já é um ato político. Porque ao dar voz, como tu estás colocando, ao produzir determinados conhecimentos, esse é um ato político, né? E pensando sobre isso, eu achei muito interessante a questão da produção e seleção de imagens pelos atores da escola como uma forma de coleta de dados. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, não enquanto pesquisadora, foi uma experiência pessoal, numa experiência de imersão que eu tive numa aldeia indígena Assurini, e que a gente estava participando de uma festa tradicional, era ritualística, né, do grupo, e eles pediram a nossa máquina fotográfica. Na época, a gente não batia foto com celular, era com máquina ainda, e eles pediram a nossa máquina e eles começaram a fazer uma série de fotos. E quando a gente foi olhar as fotos depois, nos chamou muita atenção que não eram fotos que a gente teria feito, porque o que a gente percebia com destaque ou como diferente ou sei lá o quê, para eles era rotina. O que eles destacaram, o que eles enfatizaram foram outras coisas pelo olhar deles. E eu lembro que na época eu falei, gente, que mágico que seria deixar uma câmera aqui por um mês e depois ver o que eles estão selecionando, o que para eles é foco, o que para eles... E aí, vendo que tu trabalhas com esse tipo de processo de seleção de imagens e de significação dessa imagem, depois, quando eles vão falar sobre isso, eu acho muito interessante como uma forma de investigação dessa construção de identidade. Por isso que eu acho que casa com a fala da Fernanda, porque quando a Fernanda diz assim, não, vem de um contexto que não tem muito destaque, que parte muito dos próprios indivíduos, e aí a gente chega com um olhar externo nesse lugar, não necessariamente a gente vai ver o que eles querem que a gente veja. Então, se eu permito que parta dele, eu tenho um deslocamento de ênfase para o que realmente é importante para quem está atuando naquela comunidade, né? Obrigada. Eu escutava o que falava a companheira e além de que a escola, em geral, construi identidade, acho que nessas escolas, em sua escola, nestas escolas também, há uma identidade muito ligada à luta, à resistência. E nessa identidade aparecem elementos teóricos como isso, a força coletiva, lo comum. E não é menor porque são isso que você falava, a escola como centro de comunidade e de vida. A escola é estruturante da vida das pessoas nessas comunidades. Então, pensar o que tem a gente para falar sobre a escola não é menor. E depois acho interessante também, porque a utilização de imagens é algo novo. Acho que também é um novo paradigma, o paradigma dos novos materialismos, não sei se escutaram, mas é importante porque agora não só alcança com escrever, é necessário mostrar também como se construi esse território, né? Acho que se eu hubiera trazido só para falar ou coisas escritas e sem mostrar nada, o acercamiento, a intimidade dessa socialização hubiera sido outra. Então, não sei, alguém mais para perguntar? Não? Obrigada. Obrigada, muito obrigada.
Bem, então, mais uma vez, muito obrigada para a professora Maia, obrigada para todo mundo que esteve aqui. Hoje à tarde a gente vai ter a roda de conversa com os grupos de pesquisa, né, para a gente ver possíveis parcerias e caminhos futuros, enfim. Mas aí, antes de encerrarmos de vez, vamos fazer uma foto de quem esteve aqui para o registro, certo? Muito obrigada.